Título: O Culto do Mar. Capítulo 1. As Ondas Chamam. Blackpool, Reino Unido, abril de 1924. O mar estava inquieto naquela noite. As ondas batiam com força nas rochas negras do litoral, como se quisessem alertar os poucos moradores que ainda ousavam sair à rua depois do pôr do sol. A neblina, espessa como leite talhado, subia do mar e engolia as luzes dos lampiões a gás, deixando a cidade envolta em um manto de silêncio e sombras. O cais, outrora alegre com risos e passos de turistas, agora era só o eco de um tempo melhor, engolido pela ressaca de segredos não ditos. O detetive Frederick Mallory, um homem de meia-idade com bigode bem aparado e, sobretudo, surrado, caminhava lentamente pela calçada molhada da promenade. Ele tragava o cigarro com olhos baixos e ouvidos atentos. Fora chamado de volta à ativa, ainda que tecnicamente aposentado, por causa de um desaparecimento estranho demais para a polícia local lidar com discrição. 3 desaparecidos em uma semana. Todos homens, todos pescadores, todos sumidos sem vestígios, exceto por uma única coisa: as botas deixadas cuidadosamente lado a lado na beira do mar, como se tivessem caminhado voluntariamente até as ondas. E então, desaparecido. Mallory conhecia bem Blackpool. Nascera ali, crescera sob o sal e o vento cortante. Sabia que o mar guardava segredos. Mas agora algo parecia diferente. Mais antigo, mais escuro. Detetive Mallory, chamou uma voz feminina. Ele se virou. Era Eleanor Cartwright, a jovem bibliotecária do centro. Vestia um casaco pesado e segurava um embrulho contra o peito, protegendo-o da chuva fina. Seus olhos estavam arregalados e ela parecia nervosa. Miss Cartwright, a senhorita disse que tinha algo urgente. Ela assentiu, puxando Mallory para uma das cabines abandonadas da praia. Abriu o embrulho com cuidado. Dentro havia um livro velho, o couro da capa rachado pelo tempo. Encontrei isto escondido atrás de uma prateleira na biblioteca. Não está catalogado. Acho que tem a ver com os desaparecimentos. Mallory folheou as páginas, escritas à mão, em uma mistura de inglês arcaico e símbolos desconhecidos. Em uma delas, uma ilustração o fez parar. Era um círculo de homens com os braços erguidos diante do mar. No centro, algo que emergia das ondas. Algo com tentáculos. Isto é... um culto, Sr. Mallory, ela sussurrou. Chamavam-se de os Filhos das Profundezas. Há registros de que atuaram em Blackpool no século XVIII. Faziam oferendas ao mar, em noites como esta. Uma batida surda ecoou da direção do cais. Os dois se entreolharam. Mallory apertou os olhos e viu uma silhueta ao longe, imóvel, no limite entre a terra e o mar. As ondas continuavam a bater. Ele puxou o revólver do bolso do sobretudo. "Fique aqui, Eleanor", e caminhou em direção ao som, sem saber que aquela noite marcaria o início de algo que o mar há muito aguardava. Capítulo 2. Vozes na névoa. O cais de Blackpool estendia-se como um esqueleto para dentro do mar, seus pilares antigos gemendo sob o peso da bruma e das ondas inquietas. O farol piscava fracamente no horizonte, mas sua luz mal penetrava o nevoeiro denso. Mallory avançava com passos calculados, o som dos próprios sapatos molhados, abafado pelo bater constante da água contra a madeira. A silhueta continuava ali, imóvel, de costas para ele. À medida que se aproximava, o detetive notou que era um homem, alto, vestindo roupas de marinheiro. Seu corpo parecia rígido demais, como se congelado no tempo. "Senhor, está tudo bem?" Mallory perguntou, mantendo a mão firme na arma dentro do casaco. Nenhuma resposta. Mallory parou a poucos metros e engoliu em seco. O homem tremia levemente. Não de frio, mas como se estivesse em transe. Murmurava algo, palavras quase engolidas pelo vento. Ia Fatagan. Talas. Mallory sentiu um calafrio. Aquela língua não era inglesa, nem humana. Soava úmida, ondulante, como se o próprio mar sussurrasse por entre os lábios do homem. "Senhor!" bradou novamente, mais firme. Foi então que o homem virou-se. Seus olhos estavam completamente brancos, sem pupilas, como pérolas mortas.
E ele sorriu. Com um grito gutural, o marinheiro avançou de repente, braços abertos como um louco. Mallory reagiu por instinto. Sacou o revólver e disparou uma vez. O corpo tombou com um baque seco contra o piso molhado do cais. Ofegante, o detetive se aproximou. O homem ainda sorria mesmo na morte, com os lábios entreabertos revelando dentes escurecidos pela água salgada. No pescoço, algo pendia por uma corrente. Um pingente em forma de tentáculo, esculpido em osso. Mallory o pegou e examinou com cuidado. A peça parecia muito mais antiga que o homem, como se tivesse sido feita em outra era. "Detetive!" gritou uma voz ao longe. Era Eleanor, correndo pela areia. Trazia outro embrulho, desta vez protegido por uma caixa metálica. Seus cabelos estavam molhados e grudados ao rosto. "Achei outra coisa." No final do livro, havia uma carta, um diário, na verdade, de um padre chamado Abel Thorncroft. Ele foi o responsável por expulsar o culto da cidade em 1782. Diz que os filhos das profundezas não foram destruídos, apenas adormeceram, e que voltariam quando o chamado do abismo fosse ouvido outra vez. Mallory olhou para o corpo caído, depois para o mar. "Acho que acabamos de ouvir esse chamado", murmurou. De repente, um bramido monstruoso ecoou das águas, vindo de muito além da neblina. Um som que nenhum animal deveria ser capaz de emitir. Grave, profundo, ancestral. O chão do cais tremeu sob seus pés e, sob a luz fraca do farol, algo se moveu sob a superfície do mar. Algo grande. Capítulo 3. A coisa sob as ondas. O bramido ecoou por toda Blackpool como o trovão de um deus esquecido. As gaivotas voaram em debandada e as ondas cresceram com força incomum, quebrando contra o cais com violência. Eleanor caiu de joelhos, os olhos arregalados, a carta do padre ainda em suas mãos trêmulas. Mallory olhava o mar com a expressão dura de um homem que já vira horrores demais para duvidar do impossível. "Pegue a carta. Vamos sair daqui", disse ele, puxando Eleanor com firmeza. Eles correram de volta à promenade, enquanto o vento soprava como se uivasse em agonia. No céu, nuvens negras começaram a girar lentamente sobre o mar, como se algo tentasse rasgar o véu entre este mundo e outro. Na delegacia local, o sargento Clive Henley, um velho amigo de Mallory, aguardava nervoso. Ao vê-los entrar encharcados e ofegantes, quase derrubou a xícara de chá. "Pelo amor de Deus, Fred, o que está acontecendo? Você acredita em cultos antigos que fazem oferendas ao mar?" perguntou Mallory, sem rodeios. Henley piscou, surpreso. "Não desde que me sequei do último uísque que tomei com você em 19. Mallory jogou o pingente do marinheiro morto sobre a mesa. Henley pegou o objeto com 2 dedos, franzindo o senho. "Isso é... osso?" Eleanor estendeu a carta do padre Thorncroft. Enquanto Henley lia, seu rosto empalidecia a cada linha. O texto falava de ritos noturnos nas praias, sacrifícios de sangue e seres abissais que ofereciam poder em troca de devoção eterna. O padre contava ter selado a entrada de um antigo santuário sob as falésias de Blackpool, com auxílio de marinheiros e homens de fé, temendo que os cultistas retornassem. "E se... eles nunca foram embora?" murmurou Eleanor. "E se esse culto sobreviveu, disfarçado, passando os ensinamentos em segredo?" O diário fala sobre os receptores, pessoas escolhidas para preparar o retorno da entidade. Talvez os pescadores desaparecidos tenham sido parte disso, ou vítimas, ou ambos, completou Mallory sombrio. O homem no cais não tinha alma nos olhos. Era como um boneco movido por algo maior. Algo que já o havia tomado por completo. Henley assentiu ainda lendo. Segundo o diário, o santuário fica sob a Boca do Leviatã, uma formação rochosa ao norte das falésias. Mallory já sabia onde era, um arco natural que lembrava uma mandíbula aberta. Lendas locais diziam que ali ninguém deveria pescar à noite. Alguns chamavam de superstição, outros de aviso. "Vamos até lá amanhã", disse Mallory. "Leve homens, armados e tochas." "Tochas? Se formos entrar em algo antigo e enterrado, quero enxergar tudo."
até aquilo que não quero ver. Mas naquela noite, enquanto os três planejavam sua busca, algo emergia silenciosamente sob as águas, longe da costa, onde a neblina era mais espessa e o mar mais negro. De sua pele escamosa pingavam séculos de sal, algas e ossos esquecidos. Seus olhos, sem pálpebras, fitavam a costa como um amante faminto. O chamado fora atendido, e o culto do mar estava pronto para se reunir.